Olá pessoal, então hoje a gente dá sequência na nossa aula sobre vetores, né? Hoje eu vou apresentar mais alguns detalhes de formas de utilização dos vetores, né? Ou arrays. Então inicialmente para a gente começar, eu sempre preciso incluir as bibliotecas, né? Então vamos lá. A princípio, nesse programa eu preciso somente da IOStream para desenvolver o programa, né? Porque todas essas funções já estão dentro do IOStream, né? Então, namespace std, né, para que eu possa começar a desenvolver meu programa, int main, parênteses, né, abre e deu. Já temos a estrutura inicial aqui para poder programar, né, para poder desenvolver o nosso programa. Então, mostrando uma outra forma de armazenar valores dentro de um vetor, né? Então, o vetor de 5 posições, né? Lembrando que tem aquela questão do zero que tem que ser considerada, é igual a 10, 20, 30, 40, 50, né? Ponto e vírgula, uma variável simplesmente para contar as posições, e vamos utilizar um loop para apresentar o resultado dessas posições. Então, vamos criar um loop para apresentar os valores do vetor. Aí o loop, né, o loop for, ele se torna extremamente interessante. Por quê? Porque daí eu consigo condicionar a posição do vetor em relação a um contador. Então, inicialmente eu preciso zerar esse contador, dizer até onde ele vai, né? E incrementar para que eu possa sair do zero, né? Então meu loop for vai começar em zero, vai somar mais um, então vai 1, 2, 3 até 5, né? Ou seja, ele não pega o número 5. Cout e só para pular uma linha aqui, end line. E vamos, ao fim, vamos dar um return 0 para fechar o programa. Vamos testar para ver se funciona, pessoal? Então, vamos lá. Simulando. Quando eu simular, ele vai pedir para eu salvar a primeira vez, né? Opa! Deu algum problema aqui. Vamos ver, alguma coisa foi digitada errada. Vamos corrigir rapidamente. Faltou escrever aqui vetor, né? Não, é só posição. Eu quero apresentar, na verdade, o vetor, não somente a posição dele. Senão eu deveria colocar somente i, por exemplo, se eu quisesse apresentar somente a posição. Então vamos lá. Tá aí, pessoal, olha aí, ó, 10, 20, 30, 40 e 50. Então, além de eu criar um vetor e incluir a posição, né, eu posso fazer isso, eu posso criar um vetor, né, e incluir já os valores pré-determinados com uma separação com vírgula, né? Então eu posso, lembrando, né, na aula passada eu mostrei para vocês como que eu podia incluir
por exemplo, se eu criar um vetor aqui, eu posso utilizar as posições desse vetor, né, para incluir. Então, na posição 0 vai ser igual a 1, por exemplo. Né? E com isso eu consigo, de forma manual ou dentro de um looping, acrescentar valores para esse vetor nas posições. Isso pode ser feito assim ou pode ser feito assim. Então, se, por exemplo, você criar um vetor para notas e, de alguma forma, armazenar as notas, né? Esse não seria o nosso exemplo, né? Porque a ideia é que você armazene as notas da P1 tudo na mesma... no mesmo vetor. Mas se você quisesse fazer dessa forma, também seria possível. Né? Se você falasse, digite a nota do aluno 1, daí você colocaria vetor 1, nota 1, nota 2, nota 3 e exame, por exemplo. Né? Se fosse o caso. Poderia armazenar tudo em posições do mesmo vetor. Qual que é a desvantagem, né, disso? Eu teria que criar mais vetores ou usar um array com mais posições. Isso eu vou mostrar que a gente vai ver a seguir que além de você criar um array com uma posição, você pode criar uma matriz também. Ou seja, aqui eu estou criando um vetor, né, com somente uma direção, né, somente direção horizontal para a gente pensar. Então, tem a posição 0 desse vetor, é como se fosse uma matriz de uma linha. Então, tem a posição 0, 1, 2, 3, 4, 5. Né? Aqui eu estou usando até... Aí tem que cuidar que ele tem 5 posições, o 0 conta. Então, eu tenho que tomar sempre esse cuidado com a posição 0. Então, vai de 0 até 4, né? Para ter 5 posições. Aí, eu vou passar por essas posições. Mas é possível também que eu crie linhas também, não somente essas posições na horizontal, eu posso criar na vertical, a gente vai ver adiante. Então vamos criar um programa mais interativo para fazer essa apresentação, né? O que eu posso colocar, pessoal, além disso aqui, então assim, é importante lembrar também que eu tenho um loop só para apresentação, que é esse aqui. Esse loop ele foi criado aqui só para criar a questão de apresentação, né, dos valores. Se eu quisesse um outro loop para armazenar esses valores, eu deveria criar separado. Por exemplo, variando as posições com i, como a gente fez no exercício anterior. Então, esses detalhes são importantes para que a gente consiga fazer o programa. Bom, desse exemplo, o que é importante gravar é que não necessariamente eu preciso estar criando ele separado. Eu posso estar criando ele junto. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Vamos dar sequência no exemplo, então. Então, vamos colocar um outro exemplo aqui. Para que o for é utilizado e isso aqui, essa lógica é utilizada, né? Dando sequência no exemplo. Isso pode ser utilizado para um cálculo, né? De uma operação matemática. E isso é muito legal quando a gente está falando em programação, né? Então, para isso, quando eu começo a utilizar operações matemáticas, é interessante eu incluir essa biblioteca aqui, pessoal. Math.h. Com essa biblioteca, eu consigo realizar operações de elevado, né, multiplicação e divisão, além das seno, por exemplo, né, além das operações básicas ali que a gente já tinha feito. Então, vamos fazer um programinha para mostrar como funciona essa questão. Né? Então, primeiro eu vou incluir o vetor, né, com 128. Primeiro tamanho, né? Vamos colocar aqui tamanho. Aí eu vou criar um vetor que poderia ser... aqui eu estou colocando um double, né? Para variar, né? Que a gente só estava utilizando float, mas double e float poderia ser qualquer um dos dois para essa aplicação. Vetor
tamanho, né? Então, eu estou criando um vetor de tamanho 128, né? Estou criando uma variável para contar, né? Que é o i. For, então, estou criando um loop aqui que vai de i igual a 0, 2 pontos, i menor 128. Na verdade aqui eu posso colocar tamanho, né? Porque é o que eu estou criando. Com isso eu já deixo o algoritmo preparado para variações, né? Mais, e vou colocar aqui uma operação matemática. Então, vetor de i, porque é o cara que está variando, né? É o meu operador que está variando, igual a seno de i vezes, por exemplo, π, 3.14, né? Dividido por 64. Ponto e vírgula. Cout vetor i. E vamos pular uma linha, então. Endline, ponto e vírgula. Deu. Fechou. Vamos testar esse programa para mostrar, né? Primeiro vamos testar para ver se ele está funcionando plenamente. Bom, ele está funcionando, então tá aí. Tá aí o resultado, pessoal. Olha só que interessante, né? Este resultado aqui deste algoritmo. Vamos puxar lá em cima. Eu criei um vetor para cálculo de seno, né? Aqui no DFC, esse cálculo, né, não tem não é tão interessante quanto, por exemplo, no MATLAB, né, que é um software específico para calcular, realizar operações matemáticas. Então, a gente pode ver aqui, né, entretanto, se a gente quiser utilizar para realizar operações matemáticas, é possível, incluindo aquela biblioteca. Então, a gente pode ver aqui, pessoal, que ele começa em 0, vai aumentando, né? Esse seno chega a 1, desce até 0 de novo e termina em um número próximo a 0. Então, aqui a gente tem um ciclo completo, né? Então, ele começa em 0, né? Vai até 1, desce, passa por 0, deve ir até quase menos 1 aqui, ó. Aqui eu tenho 99, quase menos 1, e volta. Então, eu tenho um ciclo completo de onda aqui, que eu calculei através do C, né? Então, essas operações matemáticas são bem... Deixa eu fechar isso aqui para mostrar. Essas operações matemáticas aqui são bem interessantes, né? Então, retomando. Se eu quiser utilizar um vetor com mais posições, posso também, né? Vamos colocar aqui 256, por exemplo. Eu vou ter mais posições a serem calculadas. Então, vamos compilar e vamos rodar para mostrar para vocês que isso é possível sem problema nenhum. Ó, simplesmente deu mais posições. Então, o que vai acontecer? Ó, começou em 0, foi até 1, foi lá em cima no pico, desceu até 0, foi até menos 1, aqui eu tenho 99, voltou a 0, subiu de novo praticamente até 1, desceu a 0, foi a menos 1, aqui menos 1, e depois voltou a 0. Então, com 256 posições, eu tenho 2 ciclos de onda, né? Porque para eu ter um ciclo completo, como é que eu fiz essa conta, né? Aqui eu tô com, antes eu estava com 128, né? Como que funcionou essa conta, né? Eu estou usando radianos, então por isso 3,14, né? 3,14, 15, né? O π. Então o que eu estou fazendo? Para eu ter um ciclo completo, eu preciso ter 2π. O que eu fiz? O tamanho aqui, que é o que está variando, vai passar até 2π. Então, 2π vai ser o meu valor mais alto, né, para que essa operação funcione. Como que eu sei que isso é 2π? Porque eu pego 128 e divido por 64 e eu vou ter um valor igual a 2. Então, meu i vai ser igual a 2 e aqui eu tenho π como 3,14. Então, esse é o meu ciclo. Se eu deixar 128, 2π.
Se eu utilizar, por exemplo, 256, eu vou ter 4π, ou seja, eu vou ter 2 ciclos de onda completos, certo? Então isso aqui é bem interessante para realizar operações matemáticas aqui, até mais complexas que essa operação, né? Eu posso, por exemplo, perguntar para o usuário qual operação matemática você quer calcular, né? E qual a posição, né? Quantas posições você quer para este cálculo. E com isso, de forma direta, já apresentar isso. Vamos fazer um exemplo disso? Pessoal, aqui é a frequência, né? Então, ao invés de colocar aqui 64, eu vou escrever frequência. Aqui, de forma resumida, só para mostrar como isso fica interessante. Frequência 64. Então, aqui eu tenho frec. Né? Então, aqui eu tenho um algoritmo praticamente todo aprimorado. Né? O π, ou seja, ele está todo com variáveis, não tem nenhum valor fixo aqui dentro deste algoritmo. Né? Aí, o que eu vou perguntar assim? Vamos lá. Cout, cálculo de seno. Esse é um algoritmo para cálculo de seno. Falta colocar comentários para que vire se transforme em texto para o usuário, né? Cálculo de seno. Então, o nosso programa é para cálculo de seno. Cout. Vamos lá. Qual o valor da frequência do seu seno? Qual o valor da frequência do seu seno, por exemplo? E aí eu vou colocar aqui Cin, né? Frec. Certo? Aí eu tenho a frequência. Para que isso funcione, eu não posso definir isso aqui. Isso aqui tem que ficar assim e tem que aparecer lá em cima. Sempre, isso é uma coisa, outro detalhe importante do algoritmo, né? Sempre que eu peço uma variável, ela tem que ter sido criada antes de eu utilizá-la. Então, qual o valor da frequência? Frec. Agora, eu vou criar um algoritmo mais automático, né? Eu sei que, olha só, para eu ter dois ciclos de onda, o tamanho tem que ser para eu ter um ciclo de onda, o tamanho tem que ser 2 vezes a frequência para ter 2π, né? Então, o dobro da frequência. Se eu tiver uma frequência de 32, eu tenho que ter 64 de posições para que eu tenha 2π. Então, dá para criar um cálculo mais inteligente, né? De que forma? Eu sei que o meu tamanho do vetor vai ser igual à minha frequência vezes 128. Não, minha frequência vezes 2. Isso. Né? Dessa forma, eu tenho um ciclo de onda. Né? Eu posso tirar esse 128. Então, se eu colocar 64 aqui, automaticamente eu vou ter duas vezes, eu vou ter 2π. Com isso, o que eu teria? Eu teria um ciclo de onda completo. Mas vamos imaginar que eu quero criar uma interatividade para isso. Quantos ciclos do seno você deseja? Por enquanto eu não coloquei o português, né? Só para mostrar e não perder tempo. E daí eu vou colocar aqui ciclos. Ciclo. E aqui eu vou incluir um ciclo também, né? Só realizando uma operação matemática para mostrar. E aqui eu vou colocar ciclo. Aí o que vai acontecer? Se eu quiser um ciclo, vai passar uma vez. Se eu quiser 2 ciclos, passar 2 vezes. Então vai ficar, por exemplo, 4π, né? 6π. 4π, 8π. Vamos fazer esse teste? Agora, basicamente, o que eu fiz foi montar uma operação matemática mais complexa, né?
para mostrar que isso funciona. Então, qual o valor da frequência? A gente estava trabalhando com 34, eu vou mostrar com 32 para que isso fique mais fácil. Quantos ciclos, né? Faltou o plural ali, do seno você deseja? 1. Então, vamos lá. Olha só como ficou menor. Começou em 0, foi até 1, voltou para a casa do 0 aqui, né? Não passou por 0 exatamente, porque eu estou arredondando o π. Se o π fosse exatamente o valor de π, passaria por 0. Esse cálculo vai ficar mais próximo, então essa diferencinha aqui está dando por causa disso. Foi até menos 1, aqui 99997. Esse seria o menos 1 aproximado e voltou a 0. Então, com isso, eu criei um algoritmo interativo, né? Se eu colocar aqui 32 e colocar aqui 4 ciclos, vai acontecer isso 4 vezes, né? E com isso, eu criei esse algoritmo interativo para essa apresentação. Certo? O que dá para fazer aqui, pessoal? Além disso, né? Operações matemáticas são legais por isso, né? Vamos imaginar que eu queira... Vocês lembram do break? Vamos imaginar que eu queira sair desse valor, né? Então, eu posso criar aqui uma condição que... Agora, vamos improvisar aqui. Se vetor de i for... Agora eu tenho que tomar cuidado, né? Eu não posso colocar igual, igual, porque se eu colocar igual, igual, tem que ser exatamente igual, né? Então, se o vetor de i for, por exemplo, maior que 0.9, né? Se o vetor de i for maior que 0.9, eu vou fazer alguma coisa. Break. Então, vamos sair desse loop for, né, com essa operação. Só para mostrar um exemplo de como seria um cálculo de otimização se fosse o caso, né? Primeiro eu tenho que fechar o programa, porque senão ele não rodar. Qual o valor da frequência? 32. Quantos ciclos você quer? 1. Ó, percebam que depois do 0,92 aqui, ele ainda apresentou o 0,92, né? Porque ele precisou calcular o 0,92 primeiro antes de fazer esse teste para sair do for. Percebam que quando chegou em 0,92 eu dei um break e saí do if. Para que isso serve, pessoal? Se eu, por exemplo, criar um cálculo de otimização que realize uma interação para encontrar um mínimo, né? Quando eu tiver um erro, por exemplo, menor ou igual a tal, eu posso criar um break para sair dessa operação matemática. Entenderam? E com isso eu consigo criar um cálculo de otimização, por exemplo, né, que é muito interessante para ser utilizado para a nossa área. Né? Então eu posso criar esse break aqui se uma condição dentro dessa operação matemática acontecer. Né? Claro, aqui, por exemplo, para que eu poderia estar fazendo isso? Vamos imaginar que eu não soubesse qual que é, em quantos ciclos, né? Ou, no caso, se houver um ciclo, vai passar pelo máximo, mas vamos imaginar que eu não soubesse dessa informação, né? Eu quero saber exatamente em quantas posições acontece esse máximo, né? Provavelmente vai ser um quarto. Vamos fazer esse teste? Quando isso acontecer, eu vou dar um cout, posição. Eu quero saber onde que está a posição quando ele chega no máximo. Né? Vamos fazer mostrar isso. Posição de endline. Olha só o que dá para fazer também. Né, eu criei aquele break. Valor da frequência. Aqui a frequência é importante, mas o número de ciclos não é importante. Se eu colocar 4 ou mais, quando eu passar por 1 pelo máximo ali, ele vai... na verdade eu coloquei 0,9, né? Poderia ser até 0,999. Quando eu passar próximo a 1, ele vai parar. Então não vai dar os 4 ciclos, esses 4 ciclos aqui não estão importando.
Ó, posição 12, né? Então, na posição 12, ele me apresentou um máximo, né? Vamos utilizar a calculadora. Eu tenho 2π, então eu tenho 64 posições, né? 64 dividido por 4 dá 16. Então eu não cheguei no máximo exatamente. Por quê? Porque esse 0,9 não está bem adequado, né? Como eu tenho aqui duas vezes o ciclo para ter o tamanho, né? Para ter a posição, o ciclo completo são 2πs, eu precisaria chegar, se eu estou falando em 32, eu precisaria chegar a metade disso, né? Que seria meio π para eu ter 90 graus e chegar no pico lá. Vamos ver se 0,99 eu tenho um valor mais próximo. Qual a frequência? 32. Quantos ciclos? Aqui pode ser um só, né? Não vai passar. Ó, cheguei no 15. A metade exatamente seria a posição 16, né? Seria metade de 32. Então ele não está chegando exatamente no máximo porque eu estou arredondando π. Bom, essa aula hoje está sendo mais de Está sendo mais de matemática do que de programação, mas é para mostrar que realmente dá para fazer esses cálculos, né? Eu posso melhorar consideravelmente as minhas operações matemáticas em função disso. Eu posso criar, então, um switch, por exemplo. Eu estou apresentando esse problema matemático porque os próximos exercícios, né, as nossas atividades vão ser muito voltadas em problemas matemáticos, porque a programação tem muito a ver com isso, né? Então, o que eu poderia fazer para deixar um programa bem legal? Eu poderia, por exemplo, criar um programa. Isso vai ser um problema que eu vou fazer com vocês numa aula síncrona, né? Para poder explicar, a gente pensar junto, porque é um problema maior. Mas eu poderia criar um problema para o cálculo de um triângulo, né? A gente tem vários tipos de triângulo, né? Utilizando Pitágoras, dá para fazer o cálculo de um triângulo reto, né? Com ângulo de 90 graus, ali calcular os catetos e hipotenusa. Eu posso calcular seno, cosseno, então eu consigo calcular os ângulos. Eu posso utilizar outro tipo de triângulo, né? Um triângulo equilátero, que eu tenho lados iguais. Eu posso avaliar se esses cálculos todos funcionam. Então, com o switch, eu poderia escolher uma opção de triângulo ou criar uma operação matemática que tivesse diversas condições e, com isso, realizar um cálculo mais completo, né? Do que for necessário. Se eu quiser acertar essa questão do π, eu posso definir o π aqui só para a gente fechar esse problema, né? Depois eu vou passar mais um problema de operação matemática, mas a gente pode definir o π aqui como um valor mais próximo do π, né? Então eu vou colocar aqui um float, né? Ou float ou double, pode ser qualquer um dos dois, né? A diferença são só algumas casas ali. π é igual a 3.1415,9, né, para fechar o nosso problema de hoje. Então eu consigo utilizar isso e ao invés de colocar 3.14 aqui, colocar π e ter uma operação mais próxima. Vamos ver se a gente consegue achar 16 utilizando esse valor, que seria metade, né? Ou seja, um ciclo de onda, que foi o meu break que eu criei para encontrar o máximo, né, dessa operação. 32, 1 é o suficiente, né? Aqui tanto faz, posso botar 10, o break vai tirar do for e não vai dar 10 ciclos, né? Porque eu parei no primeiro ciclo. Ó, ainda chegou no 15. Né? Então, não vai estar passando porque eu não tenho uma precisão necessária para chegar na posição 16. Certo? Mas o 16 seria o extremo do pico. O que pode estar acontecendo, pessoal? Pode estar acontecendo o seguinte, eu ter a questão de... Só um pouquinho. Chloe. Desculpa, pessoal. A minha cachorrinha ia começar a latir aqui.
pode ser que no pico, né, na questão do pico ali, eu não tenho um ponto exatamente no pico, eu tenho um ponto um pouco antes e um pouco depois. Aí eu nunca vou conseguir achar a posição 16, né, porque quando eu estou aproximando, eu não estou chegando nessa variável. Vamos tentar fazer outra operação, então. Eu vou colocar a frequência de 64 para ver o que acontece. Cheguei na posição 30, 64 seria 32, certo? Não estou conseguindo encontrar exatamente o ponto, né, a crista da onda, mas, bom, está funcionando o meu cálculo sem problema nenhum. Bom, então, pessoal, os nossos próximos exercícios, os nossos próximos exemplos vão ter muito operações matemáticas, então gravem essa função aqui e com isso a gente vai poder usar seno, cosseno, entre outras operações para realizar as análises que a gente precisar. A gente pode criar para vetores questões de formas de acumular esses vetores, né? Aqui por enquanto eu só estou na verdade eu estou criando uma forma de acumular e apresentar, né? Por quê? Porque aqui eu acumulo em relação a essa variação de i, então eu vou variando o i para as posições e acumulo, né? Então eu estou criando aqui, e aqui eu estou criando a apresentação já no mesmo. No exercício anterior a gente viu que a gente pode utilizar um for para apresentação dos resultados e um for para criar esse loop. Não tem problema, né? Você pode separar eles sem problema nenhum. E por fim a gente utilizou um break para sair, né, desse loop. Então aí a gente começa a ter mais aplicações, né? Então cálculos matemáticos, algoritmos para isso são muito interessantes. A gente vai fazer mais exemplos nesse sentido, certo? Então por hoje é isso. Vamos lá então para a gente fazer um fechamento. Então, pessoal, agradeço por terem assistido aí o vídeo do nosso algoritmo de hoje. O algoritmo de hoje foi mais para mostrar exemplos de aplicação, né? O que dá para fazer realmente com esse for, com esse if, com o break para sair do for, com a questão de como funcionam operações matemáticas, né? Dentro dos algoritmos. Funções novas, a princípio a gente não viu, então eu vou passar funções novas. A função nova, mais importante, né, que a gente viu foi a operação matemática em si, para poder aplicar todos esses conceitos que a gente está aprendendo novo. Então, pessoal, agradeço aí por assistirem e as atividades. Na verdade, essa aula em si não vai ter uma atividade específica, eu vou passar mais aulas para que a gente tenha um material para que a gente possa fazer algumas aulas síncronas e com isso desenvolver exercícios mais completos, tá bom? Então, obrigado, tchau, tchau.